Isso aí, então agora vamos lá trocar uma ideia sobre qual que é a relação daqueles conceitos lá desenvolvidos por Mendel, né, dos pares de fatores, com o que a gente sabe hoje a respeito de cromossomos, de genes, beleza? Então vamos lá. O título que eu coloquei aqui é Aspectos Celulares da Genética Clássica. Vamos tentar casar um pouquinho as coisas que a gente conhece, tudo bem? Então você está vendo aqui, sabe o que é um gene? O gene, representado aqui embaixo, ele é uma porção de DNA, um segmento de uma molécula de DNA, que tenha informação responsável por uma característica, ou melhor dizendo, pela produção de um RNA, que pode manifestar a produção de uma proteína que manifesta uma característica. Então, um gene, digamos assim, é um segmento de DNA que tem informação útil. Tranquilo? E aí, veja só, como nós somos seres diploides, lembra disso da biologia celular? Nós temos pares de cromossomos dentro das nossas células. O que é um par de cromossomo? Cada cromossomo nada mais é do que uma molécula muito longa de DNA. Quando a gente enxerga os cromossomos na forma desses bastõezinhos, de modo que a gente pode contar quantos tem dentro de cada célula nossa, a gente está vendo o DNA simplesmente enrolado ao redor de umas proteínas chamadas histonas e associado a outras proteínas também, de modo que ele fica o mais compacto possível. Por que a célula faz essa compactação do DNA? Ela faz essa compactação do DNA na hora que é preciso distribuir o DNA durante a divisão celular. Então a gente enxerga o DNA condensado, como esse cromossomo compactado que você está vendo aqui, momentos antes da divisão celular acontecer. Enquanto a célula está vivendo o dia a dia dela, ela deixa porções do DNA esticadas para conseguir abrir porções do DNA e expressar os genes. Tranquilo? Então, um gene é uma porção de DNA útil, com uma informação útil, e o DNA é uma fita de DNA, desculpe, uma molécula de DNA, nada mais é do que um cromossomo, são coisas correspondentes. Como nós temos pares de cromossomos, nós herdamos um deles que veio do nosso pai e um deles que veio da nossa mãe, nós temos pares de genes para determinada característica. Então imagina que eu herdei nesse cromossomo aqui, ó, nessa região, nesse locus, nesse local, um gene para, vamos simplificar, para a cor do meu cabelo. No mesmo local, no outro cromossomo, naquele que veio da minha mãe, eu tenho um gene para a cor do cabelo. Então nós temos duplicatas de genes para cada uma das características que eles manifestam. Agora vamos associar uma coisa com a outra, né? Repara que nós humanos temos 23 pares de cromossomos. Se você pegar os chimpanzés, eles têm 24. As ervilhas, se eu não me engano, elas têm 14 pares de cromossomos. Cada parzinho de cromossomos cada par de cromossomo a gente chama de cromossomos homólogos, aqueles do mesmo par. Então, lembra que a gente estudou agora há pouco a cor das ervilhas e nós representamos os fatores que determinam a cor das ervilhas por letras e a gente usou a letra V, não foi isso? Então nós tínhamos a cor da ervilha amarela manifestada por um Vzão. Não importa se era Vzão com outro Vzão do lado ou com um Vzinho. Então eu fiz esse risquinho aqui. E a ervilha verde, a cor verde, ela só se manifesta quando nós temos dois fatores Vzinhos. Tranquilo? Então agora vamos pensar, o que é cada fator desse? Cada fator desse descrito por Mendel nada mais é do que um gene. E eles ocorrem aos pares nos nossos cromossomos. Isso Mendel naquela época não sabia. Hoje nós sabemos. E qual é a diferença então de uma ervilha amarela para uma ervilha verde? Não entendi. Vamos pensar. Quando a ervilha é amarela, ela precisa fazer uma série de reações dentro das suas células de modo a produzir um pigmento que lhe dá a coloração amarela. Ocorre que para a produção desse pigmento são necessárias várias enzimas. O que é o Vzão? O Vzão é o apelido que nós damos para um gene
quando ele está trabalhando bem e produzindo a enzima necessária para produzir o pigmento amarelo. E o que é o Vzinho? O Vzinho é o nome que nós damos para esse gene mutado. Em um determinado momento, lá no passado da ervilha, aquele gene para a cor, ele deve ter sofrido uma mutação. O que é isso? Ele teve uma mudança de informação, de modo que, depois daquele momento, ele deixou de ser capaz de produzir aquela enzima para aquele pigmento amarelo. Esse gene mutado, a gente chama ele de Vzinho. E hoje, os dois circulam dentro da população de enzimas. Aquele que continua produzindo a cor é dominante, ele se manifesta sozinho ou em dupla, a gente chama ele de Vzão. Aquele que não produz cor nenhuma, só que eu só percebo que ele não está produzindo nada quando ele está sozinho, aos pares, quando ele tem um outro igual a ele do lado, é o Vzinho. Ok? E por que Mendel falou que ocorria a separação dos fatores na formação dos gametas? A separação dos fatores na formação dos gametas ocorre porque, vamos olhar para esse processo aqui, ó. Aliás, que processo é esse? Esse processo que a gente está enxergando aqui é a meiose. E o que tem de especial nesse processo chamado meiose? Nós temos o par de cromossomos homólogos, representados aqui no começo. Representei um par só. E aí, esse cromossomo, cada cromossomo desse, ele é duplicado, ganha esse formato que você está vendo nessa célula. Então nós temos aqui um par de cromossomos duplicados. E a meiose, ela se caracteriza por duas sucessões, duas divisões sucessivas. Essa primeira, que nós podemos chamar de meiose 1, o que ela está fazendo? Está separando os cromossomos homólogos, os cromossomos de mesmo par. E aqui você percebe a meiose 2. Esses cromossomos duplicados, eles são quebrados ao meio, e aí na meiose 2 você tem a separação do que a gente chama de cromátides irmãs, coisas lá da biologia celular. Então você sai de um par de cromossomos, e depois de uma sequência de duas divisões celulares, você termina com um cromossomo daquele par dentro de cada célula. Essa é a meiose. No caso dos animais, essa meiose, esse processo todo aqui no final das contas, serve para formar os nossos gametas. Então é por isso que ocorre a separação dos fatores na formação dos gametas. Por que eu falei gametas em relação a animais? Porque nas plantas, a célula formada aqui no final são os esporos. Mas isso é assunto para outra aula. Ok? Então vamos dar uma olhada agora nos conceitos muito importantes. A partir desses conceitos, a gente consegue responder exercícios e já começar a fazer cruzamentos. Tá? Então o primeiro conceito, caráter ou característica. O que é isso? Vou citar alguns exemplos. É a cor, é o tamanho, é a textura. É aquilo que a gente está estudando. Para cada caráter ou cada característica existem pares de fatores ou genes aos pares que determinam essa característica. O que é um gene mesmo? É um segmento de DNA que carrega uma informação útil para a manifestação de uma característica. O que são alelos ou genes alelos? Tá? Alelos são variações possíveis para um determinado gene. Por exemplo, vamos aplicar o que nós já conhecemos a respeito das ervilhas. Essa manchinha que eu fiz aqui representa, por exemplo, um alelo Vzão. Essa manchinha que eu fiz aqui no outro cromossomo representa, por exemplo, uma variação do Vzão, um Vzinho. Então, alelos são isso, variações de um mesmo gene para uma mesma característica. Só que, lógico, os alelos podem manifestar estados diferentes para essa característica. Ok? O que é genótipo? A partir daqui eu vou começar a citar aqui do lado alguns exemplos. O genótipo, o nome já está dizendo, são os tipos de genes que você tem. Então, por exemplo, a gente tem o genótipo Vzão-Vzão, a gente tem o genótipo Vzão-Vzinho, a gente tem o genótipo Vzinho-Vzinho e assim por diante. Azão, 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 Azinho, Bezão, 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 Bezinho.
O que é o fenótipo? O fenótipo é a característica manifestada. Então o fenótipo é amarelo, o fenótipo é verde, o fenótipo é redondo, o fenótipo é comprido e assim por diante. Repara que o genótipo ele é praticamente intocável. Ele vai permanecer, os genes que você tem, os alelos que você tem, ou que a ervilha tem, ou que os seres vivos têm, eles ficam lá do jeito que eles são dentro das células. Agora, é possível alterar o fenótipo? Esse sim. No genótipo a gente não mexe, mas no fenótipo nós podemos mexer. Por exemplo, eu posso ter um genótipo para cabelo liso, mas eu posso tratar o cabelo e fazer, sei lá, um permanente. Ou ao contrário, eu posso ter um genótipo para cabelo crespo. Não consigo alterar o meu genótipo para cabelo crespo, mas eu consigo fazer uma chapinha no meu cabelo. Ok? Então eu consigo alterar, o ambiente consegue alterar o fenótipo. Vamos para frente. Homozigoto ou heterozigoto. O que é isso? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Homo quer dizer mesmo, hétero quer dizer diferente. Quando os dois alelos que o indivíduo tem são iguais, são os mesmos, a gente chama o indivíduo de homozigoto. Por exemplo, Vzão, Vzão, homozigoto. Outro exemplo, Vzinho, Vzinho, homozigoto. Azão, Azão, homozigoto. E assim por diante. O que é o heterozigoto? O heterozigoto é o híbrido. O que é o híbrido? É o que tem alelos diferentes. Então, nós temos aqui, ó, Vzão, Vzinho, é o heterozigoto. Fácil, não é? E aí veja que eu deixei dois conceitos por últimos. O que é um alelo recessivo, um alelo dominante? Podia ter jogado eles aqui perto de alelos, mas eu precisava deixar eles por último. Então vamos lá. Você pode pensar agora em me responder o seguinte. Alelo recessivos são as letras minúsculas. É o Vzinho. Alelo dominante é a letra maiúscula, o Vzão. Mas repara que lá na natureza a gente não consegue enxergar letras. A gente não consegue enxergar se é maiúscula ou minúscula. Então somos nós que apelidamos determinados genes por letras maiúsculas ou minúsculas. Quando nós fazemos isso? Os alelos recessivos são aqueles alelos que precisam estar em homozigose para manifestarem a sua característica, o seu estado de caráter. Então o alelo recessivo, ele precisa estar em homozigose. Ou, em outras palavras, aquele estado de caráter que só se manifesta em homozigose, ele é recessivo. Os fatores que o determinam são recessivos. Recesso aqui quer dizer repouso, né? Descanso. Por quê? Porque quando tem ao lado de um recessivo um dominante, o dominante se manifesta e o recessivo fica repousando. Então vamos ver. O que é um alelo dominante? Alelo dominante é aquele que se manifesta estando em homozigose ou estando em... Opa, coloquei A, deixa eu mudar para ver aqui. Dominante é aquele que se manifesta estando em homozigose ou em heterozigose. Ok? Então você está vendo aqui, ó, não importa se o Vzão está em homozigose ou se ele está em estado de heterozigose, junto com um Vzinho do lado, ele se manifesta do mesmo jeito. É isso que a gente chama de alelo dominante. Ele tem o poder de se manifestar em dose única, não precisa de dose dupla, como são os alelos recessivos. Por isso que eu coloquei um Vzão isolado aqui no começo da aula. Tranquilo? Então, a partir de agora, com esses conhecimentos aqui, esses conceitos claros na cabeça, nós conseguimos resolver uma porção de exercícios. Vamos fazer uns na sequência. Falou, galera!